Estou aqui hoje para gravar o vídeo do nosso módulo 3, né? E hoje a gente vai abordar a história da educação à distância e depois eu vou conversar um pouco com vocês sobre algumas estratégias para vocês estudarem através da educação à distância com sucesso e conseguirem ir até o fim do curso de vocês. Então, começando com um breve panorama da educação à distância. Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco esses dados, eles estão disponíveis no livro do professor Keberson sobre o IAD, tá? Acho que no site do NEPFIL. Em 1728, em Boston, surge um curso de taquigrafia que ensina por correspondência. A título de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês, taquigrafia é um método abreviado, simbólico de escrita, né? Ele é usado até hoje em dia em tribunais e outras coisas que alguém precisa registrar, né, a fala de alguém na mesma velocidade que a pessoa está falando, né? Então, o primeiro curso à distância que surgiu, na verdade, era de taquigrafia. Em 1829, na Suécia, então, surgiu o Instituto Liber Hermones, com mais de 100 mil estudantes. Em 1840, na Inglaterra, surgiu o Phonographic Correspondence Society, que é também um curso de taquigrafia por correspondência. Em 1858, em Berlim, surge a Sociedade de Línguas Modernas, que ensina a língua francesa por correspondência. Em 1858, em Londres, surge então a Universidade de Londres, em 1858, passa a certificar os alunos que aprenderam à distância. Essa fotinho que está aparecendo para vocês aí é do Sir Isaac Pitman, que foi quem fundou o Phonographic Correspondence Society e desenvolveu um método de ensino à distância mais efetivo, porque ele era através de fichas, então, que permitia tanto que os estudantes fizessem exercícios como enviassem esses exercícios para que fossem corrigidos pelos professores deles. Em 1873, em Boston, surgiu a Sociedade para a Promoção do Estudo em Casa. Em 1883, em Ítaca, nos Estados Unidos, surgiu a Universidade por Correspondência. Em 1892, na Universidade de Chicago, criou-se um segmento de ensino por correspondência, e aí aparece para vocês uma ilustração da Universidade de Chicago dessa época. Em 1913, então, na Espanha, Júlio Baviera funda o primeiro programa de educação à distância no país. Em 1913, em Baltimore, nos Estados Unidos, as escolas Calvé fundam um departamento de formação em casa para o ensino primário. Vocês estão vendo uma fotinho da primeira instalação deles. Em 1910, na Austrália, então, o ensino primário também começa a ser disponibilizado como educação à distância. Também na Universidade de Queensland é implantado a educação à distância. Em 1910, na Alemanha, é fundada a Fernschule, que é a escola à distância deles. Em 1914, na Noruega, é fundada a Norse Correspondence School, que também é uma universidade de ensino à distância. Em 1922, na Nova Zelândia, então, também adaptam o ensino primário à educação à distância. Em 1923, no Rio de Janeiro, a Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro inaugura a educação via rádio. Aí está aparecendo para vocês, então, essa manchete no jornal de quando isso ocorreu. Então, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro que foi pioneira na educação à distância via rádio. Em 1928, em Londres, a BBC passou a oferecer um curso também via rádio. Em 1934, no Brasil, o Instituto Monitor se tornou o primeiro instituto de cursos de EAD do país. Em 1937, na França, a Rádio Sorbonne passa a transmitir via rádio todas as aulas da faculdade, principalmente da Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris. Em 1938, no Canadá, então, faz a primeira conferência internacional sobre educação por correspondência. Em 1940, na França, é fundado o Centro Nacional de Teleeducação, que educa por correspondência. Em seguida, esse centro também começa a educar via rádio e vídeo. Em 1941, é fundado o famoso Instituto Universal Brasileiro.
O Instituto Universal Brasileiro focava no ensino via correspondência, tanto em nível elementar quanto em nível médio, e passou a oferecer profissionalização em áreas técnicas. Aí está aparecendo para vocês, então, uma propaganda antiga, né, do Instituto Universal Brasileiro. Em 1946, na África, a Universidade do Sul da África começa a oferecer educação por correspondência. Em 1960, então, surge a telescola primária, que foi desenvolvida a partir do Ministério da Cultura e da Educação e ensinava por meio televisivo. Em 1960, na China, é fundado o Beijing Television College, que também fazia educação por meio televisivo. Em 1960, no Brasil, houve um grande passo junto à CNBB e o MEC. Então se expandem as escolas via rádio. Em 1965, no Brasil, é fundada uma comissão para estudos e planejamentos da radiodifusão educativa no Brasil. Entre 1966 e 1974, se iniciam as atividades de 8 emissoras, tais como a TV Cultura de São Paulo. Em 1967, a Fundação Padre Anchieta começa a oferecer educação via rádio e TV. Já a Fundação Educacional Padre Landel e Moura passa a oferecer educação de adultos através da TV. Em 1969, na Inglaterra, é fundada a British Open University. Apresentando para vocês aí uma fotinho de um aluno estudando, né, através de um curso pela TV. A British Open University, ela foi pioneira na educação à distância, tal como a gente conhece atualmente, né? E ela já teve mais de 160 mil alunos. Em 1970, no Brasil, a Portaria 408 começa a vigorar. A partir dela, a rádio e a TV são obrigados a oferecer programação educativa para adultos. 30 minutos diários, de segunda a sexta, e 75 minutos nos finais de semana. Em 1971, no Brasil, a Associação Brasileira de Teleeducação passa a oferecer cursos à distância por correspondência para a formação de professores. Em 1973 e 74, no Brasil, há a fundação do Centro de Ensino Técnico de Brasília, que oferece formação a todas as faixas etárias, em variados cursos. Em 1978, no Brasil, a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho criam um telecurso segundo grau, que focava em formar as pessoas para o exame supletivo. Era um programa transmitido pela TV, que ainda contava com o apoio de apostilas. Está aparecendo para vocês a abertura do telecurso. Em 1979 a 1983, no Brasil, é fundado o Programa de Pós-Graduação Tutorial à Distância. Em 1984, é implementado o Projeto IP, a partir de uma parceria da SEDUC com a Fundação Padre Anchieta. Esse projeto visava a atualização dos professores por meio da TV, e mais tarde se tornou o projeto precursor da TV Escola. Em 1985, na Europa, houve a fundação da Associação Europeia das Escolas por Correspondência. Em 1991, surgiu o Programa de Atualização de Docentes, voltado para estudantes do curso para professor e professores das 4 primeiras séries iniciais. Mais tarde, então, vira o programa Um Salto para o Futuro, que passa na TV. E está aí um print de uma propaganda do Salto para o Futuro. Em 1992, é criada a Universidade Aberta de Brasília. Em 1996, o MEC funda a Secretaria de Educação à Distância. Em 1996, a EAD nasce formalmente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regulamentada em 2005. Em 2000, é fundada a Universidade Virtual Pública do Brasil, Unirede. Essa universidade oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão. E está aparecendo para vocês um polo da Universidade Aberta de Brasília. Em 2004, no Brasil, houveram o surgimento de inúmeros programas de formação inicial e continuada de professores da rede pública. Elas são implantadas pelo MEC por meio da educação à distância.
Em 2006, é criada por meio do Decreto 5.800 a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Está aparecendo o logo aí para vocês. Em 2001, a Secretaria de Educação à Distância é extinta. Em 2014, em Pelotas, é criado o curso de Filosofia, modalidade distância. Um pouco mais, então, sobre a UAB, que vocês já estão sabendo alguma coisa, porque no módulo 1 deixei disponíveis para vocês algumas informações que, inclusive, estão na página da UAB, na página oficial, no site da CAPES. O que é, então? Fazem parte da UAB apenas universidades públicas de nível superior. A UAB foca camadas da sociedade que têm acesso à formação universitária. Ela sugere uma parceria dos 3 níveis governamentais, federal, estadual e municipal. Ela expande e interioriza a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Ela requalifica professores em outras disciplinas. Além disso, ela incentiva o desenvolvimento de municípios com baixo IDH e IDEB e é um instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior. Ela foi criada pelo Ministério da Educação no ano de 2005 e é uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação à Distância e a Diretoria de Educação à Distância, com vistas à expansão da educação superior. Agora eu queria conversar um pouco com vocês, sobre um tópico que é um pouco tabu, assim, digamos, que se trata das desistências que acabam ocorrendo na educação à distância. Então, eu fiz algumas anotações de alguns teóricos que, inclusive, fizeram algumas pesquisas empíricas sobre isso, para dar algumas dicas do que vocês podem fazer, de maneiras que vocês podem estudar melhor, então, porque quanto antes a gente tocar nesse assunto de talvez vocês estarem se sentindo um pouco tímidos, de entrar em contato, tirar dúvidas, etc., então, melhor para a gente e para vocês. A teoria mais comumente citada sobre isso, é de um teórico chamado Tinto, que ele acha que os estudantes, eles acabam desistindo muito mais porque eles não conseguem se integrar à instituição de ensino deles. Se eles conseguem se integrar, então eles permanecem e têm sucesso. Então, se baseia na afirmação de que comunidades de aprendizado socialmente integradas tiveram mais crédito, inclusive notas maiores do que de estudantes tradicionais. Já outro teórico chamado Beitel-Smith questiona este teórico porque os dados dele se baseiam muito mais em outros tipos de educação que não educação à distância. O modelo teórico de Tito, segundo Beitel-Smith, não daria conta de modelos educacionais com cursos à distância. Esse outro teórico, então, ele propõe um modelo que se baseia em outros fatores, como fatores ambientais. Ele acha que o ambiente do estudante e a habilidade que ele tem de aprender à distância e a assistência acadêmica que ele recebe são variáveis muito mais importantes do que esse conceito de integralização do Tinto. Outra abordagem que Ormond Simpson cita como interessante é a de Weiser. A Weiser, ela atenta à questão da motivação como chave no progresso do estudante. Uma das coisas que ela coloca como motivação para o estudante seria a modularização, que é ter o curso dividido, como o nosso em certas partes. O conteúdo você vai avançando, inclusive você precisa do pré-requisito do primeiro módulo para seguir para o segundo módulo. Segundo essa teórica, essa seria uma excelente metodologia, porque ela permite tanto que o aluno quanto o professor sejam capazes de avaliar o próprio progresso dele. É motivacional porque a gente consegue visualizar o quanto que a gente já conseguiu atingir através de quantos módulos a gente já terminou. Então, além disso, tem algumas questões que a gente pode pensar para saber como são as chances de vocês de chegarem até o final do curso. A primeira coisa seria, você precisa estar comprometido, ter tempo e energia. Há também fatores ambientais que Simpson cita, e que podem afetar especialmente o primeiro ano do ensino à distância.
Por isso, é importante que você se torne consciente do que pode afetar sua performance nos estudos, em que, quão cedo quanto possível, vocês podem identificar esses fatores a fim de tomar atitudes sobre eles para que vocês obtenham sucesso nos seus estudos. Kemp diz que características particulares, tais como motivação, personalidade, atitude e maturidade, combinado com circunstâncias da vida, como transições que acabam acontecendo no mesmo, né, podem acabar sendo fatores que façam com que estudantes desistam. Os estudantes à distância devem ter habilidades para lidar com adversidades. Estudantes que planejam seus estudos e têm compromisso com o curso conseguem equilibrar o compromisso da formação com fatores imprevisíveis que podem vir a ocorrer em suas vidas. Como fator que influencia diretamente no sucesso, a questão da situação pessoal na vida do aluno não desempenha tanto um papel como se imagina, mas sim a capacidade do aluno de se manter organizado entre as atividades de sua vida e ainda assim se manter motivado para os estudos. A perspectiva psicológica de Van Noes cita alguns fatores associados entre a personalidade dos estudantes e o seu sucesso. Então, é desejada uma personalidade confiante, sentimentos de competência enquanto aluno. Também é interessante que vocês tenham uma projeção realista sobre o futuro de vocês, né? Como a ocupação de papéis sociais que você possa vir a desempenhar a partir da sua formação. Independência dos professores, né? Então, não depender do incentivo dos professores ou somente do conteúdo que eles passem para vocês. Aceitar as demandas de trabalho. Características, então, associadas com a desistência, ao contrário. Geralmente envolve falta de determinação, projeção sobre o futuro que não tem base na realidade, então, traçar expectativas do curso que sejam concretas, né? Tendência a reagir exageradamente em situações de aprendizado, como, por exemplo, se negar a procurar tutores quando tem alguma dificuldade, e dependência dos professores. Simpson atenta para o fato de que esses fatores de desistência dependem somente do aluno, e não há o que a instituição, professores ou tutores possam fazer para melhorar isso. Mesmo que se tentasse alguma estratégia, então, como depende de fatores muito individuais, seria muito difícil que desse certo, pelo menos para uma grande maioria. A força encontrada para a persistência de alunos na EAD estaria, segundo Templeton, em criar redes de apoio e de informação, que inclusive podem ser criadas pelos próprios alunos. Tentamos fazer isso na nossa disciplina, onde a gente não apenas tem disponibilizado tutoriais para vocês, né, como a gente vai fazer capacitações presenciais quando eu visitar vocês. Da mesma forma, então, a gente está desenvolvendo espaços onde vocês podem colocar as demandas, reclamações, sugestões e desabafos de vocês e saberem que vocês estão sendo ouvidos. Então, outra forma de vocês criarem essa rede de suporte seria através da família e dos amigos de vocês. Outra questão que o Simpson coloca é que, alegada a falta de tempo que muitos estudantes apresentam, né, quando eles querem, por exemplo, justificar acúmulo de tarefas, ou até mesmo quando eles dizem que vão desistir do curso, né, muitas vezes, na verdade, quase todas as vezes, né, não diz respeito exatamente a uma falta de tempo, mas sim as próprias escolhas que o aluno faz sobre quais são as prioridades dele. Outro modo de contribuir com a permanência dos alunos no curso é perguntar a eles o que eles pensam que a própria instituição poderia fazer por eles. Aí, então, ele apresenta uma pesquisa que ele fez, né, sobre estudantes que, assim que eles reprovaram nas primeiras tarefas, né, ele perguntou para eles 3 coisas que eles achariam que a universidade poderia fazer por eles para que eles não tivessem sido reprovados. Eles apresentaram as seguintes respostas em ordem de proporção. Então, né, as primeiras respostas são as que tiveram o maior número de estudantes que deram elas. Melhorar a qualidade do ensino, né, feedback mais detalhado nos exercícios, problemas com o calendário, apoio para os testes, empatia por parte dos professores e tutores, recursos, mais clareza sobre o que é pedido nos exercícios e mais clareza sobre o que se espera dos alunos nos exercícios. Então, essas questões são questões que a gente mantém em mente toda vez que a gente elabora os conteúdos para vocês, né? E que não podem faltar em momento algum.
outra questão que o Simpson coloca, então, né, é que as coisas, elas nem sempre são exatamente o que a gente fala, né? Por exemplo, quando o aluno fala que ele não tem tempo, né, pode ser uma questão de organização pessoal dele. Então, ele coloca um exemplo de um e-mail que ele recebeu de um tutor, né, em que o tutor fala o seguinte, né, ele acha que ele tem que dar uma corda, né, no aluno dele, que o aluno dele é muito preguiçoso e que ele sempre faz o mínimo, parece que ele sempre precisa de um empurrão para fazer as coisas, né. E o que ele responde é que pode ser que ele esteja certo, o tutor, né? Mas que, na verdade, ele acha que valeria a pena checar o que na verdade está acontecendo com esse aluno, porque muitas vezes a preguiça é como se fosse um sintoma, né, do estresse que estaria custando para esse aluno estudar. Então, ele acha que talvez fosse muito mais efetivo para solucionar o problema dele, né, procurar esse real motivo. Então, muitas vezes, quando a gente acha que a gente está tendo um problema ou outro, né, na verdade, a gente tem que ver as nossas prioridades, né, e sempre ter em mente que o curso demanda que vocês se organizem bem, de que maneira que ele vai se encaixar na vida de vocês. Algumas dificuldades que a gente enfrenta, né, pessoalmente aqui seria que por conta do número de alunos, né, é difícil a gente fazer tarefas dissertativas, que seria o ideal, inclusive a gente poder, né, dar um maior feedback dessa maneira, porque é difícil a gente dar um feedback, por exemplo, numa resposta de um exercício que seja simplesmente completar uma lacuna ou algo assim, né. Com isso, então, a gente acaba fazendo muitas tarefas objetivas que justamente elas cortam esse processo de interação entre vocês, os tutores e os professores, né? Que seria o ideal vocês terem essa atenção individualizada, mas isso não se dá, obviamente, não por uma má vontade, né? Mas por vista do número de recursos que a gente tem. A gente não consegue nunca, né, ter um número tão grande de tutores que vão conseguir individualmente responder uma resposta tão pessoal, específica daquela pergunta, né? Então, a gente sempre tem que lidar com essa dificuldade, né? Então, algumas questões de como a família e os amigos de vocês podem ajudar vocês. Os estudantes, né, desse pesquisador, Simpson, eles dizem que o suporte da família e os amigos são essenciais para eles, nessas pesquisas que ele fez, né? Então, o Simpson coloca que, na verdade, se você se sente à vontade de discutir com eles sobre você estar cursando o curso de filosofia, né, seria ótimo que você fizesse isso quanto antes. Cito um comentário de um aluno dele, né, que conseguiu se formar no curso dele, né, que diz que isso, no fim das contas, deve ser um compromisso de todos, não somente do aluno, né, deve envolver todas as pessoas que se envolvem no cotidiano dele. O que você deve dizer, então, para sua família e os outros sobre você estar estudando? O estudo formal é algo sério e causa impacto na vida pessoal das pessoas, porque talvez você acabe dedicando menos tempo a quem você costumava dedicar antes. As pessoas precisam saber disso, elas precisam estar preparadas para essa mudança que você vai ter no seu cotidiano. Precisam saber que é importante que você se forme em filosofia para você, inclusive, né? Então, eles precisam se preparar para essa mudança. Precisam saber que você vai precisar de alguns momentos de concentração, de silêncio, de horas exclusivas para o estudo. Não devemos falar para você, né, de que maneira vocês precisam se relacionar com os outros, mas aqui a gente deixa algumas sugestões, né? Compartilhar, então, com as pessoas próximas a você os seus planos de estudo. Negociar com eles, né, o tempo e lugar da casa que vocês vão usar, para vocês terem um lugarzinho de vocês, onde vocês podem se concentrar, fazer as tarefas com atenção. Faça acordos sobre quando você estará ou não disponível para as coisas. Diga aos seus amigos e colegas as regras que você estabeleceu para você mesmo, como, por exemplo, você sempre vai tirar a noite de quarta-feira para fazer as tarefas de tal disciplina. Explicar a importância que cursar filosofia tem para você. Discutir os seus planos de estudo regularmente com aqueles que estão próximos a você. Ele faz, inclusive, uma parte onde ele elenca coisas que seria bom os próprios familiares fazerem para os seus estudantes, que ele chama de o seu estudante. O que acontecerá com o seu estudante familiar? Questões sobre o estudo regular. Além de ler materiais, livros, ver vídeos, etc., o aluno que faz parte da sua vida estará sempre conectado a discussões online. Além disso, né, ele comentará em chats, que é uma parte muito importante do curso, da interação, né? Mas também irá presencialmente, né,
fazer tutoriais, seminários, webconferências e provas. Ele sempre terá tarefas, né? Terá muitas tarefas ao longo do semestre. Muitas vezes são tarefas dissertativas, as quais são as mais difíceis e estressantes. Portanto, sua ajuda e encorajamento são fundamentais. Uma parte essencial é ajudar naquilo que será o mais difícil para o seu estudante. Portanto, como você, familiar, pode ajudá-lo? Por exemplo, tempo, né? Divida as outras tarefas com ele, da vida cotidiana. Alguns alunos podem precisar de mais ou menos tempo, isso depende da forma com que eles estudam. Então, negocie como dividir as tarefas e compromissos com um aluno e decidam conjuntamente sobre isso. Sobre o estresse. Há várias coisas nesse contexto que geram estresse, como tarefas e avaliações. Você pode se oferecer para ler a tarefa antes de entregar, por exemplo, né? Ou ajudar com outras responsabilidades que ele precise cumprir naquele momento e que ele não pode. Procurar por ajuda. Alguns estudantes acham difícil buscar ajuda, mesmo quando estão numa situação complicada, né? Então, talvez tudo que ele precise de um familiar ou alguém próximo seja esse encorajamento dele buscar alguém para tirar a dúvida dele. Motivação. Em algum ponto, o aluno começará a se perguntar se está valendo a pena todo o esforço que ele está fazendo, né? Então, é importante que as pessoas que estejam ao redor dele lembrem ele de por que ele, por exemplo, buscou o curso de filosofia, né? E tudo que ele poderá conseguir assim que ele tiver o diploma dele em mãos. Então, por hoje seria isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês com algumas questões para vocês poderem se preparar para enfrentar todo o curso, né? Para vocês se sentirem mais preparados e sempre manterem em mente, né? O que vocês vão conseguir a partir do momento em que vocês tiverem o diploma de vocês em mãos. E sempre que vocês precisarem de motivação, né, buscar apoio nesses grupos, né, também formarem grupos entre vocês, alunos, né. E uma das sugestões que eu deixei para vocês seria a gente fazer um grupo de estudo, né. Então eu procuro esperar que a iniciativa de vocês venha sobre algum assunto que interesse vocês, para que a gente possa formar esse grupo, se conhecer melhor, né? Também sugiro que vocês busquem maneiras entre vocês de se relacionarem. Então, por hoje seria isso. Bons estudos. Até mais.